Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do podcast Saúde Pélvica em Foco. E hoje minha convidada especial é, como prometido novamente, a ginecologista doutora Gabriela Pasquetto. Ela é ginecologista com pós-graduação em ginecologia endócrina e climatério pela Unifesp de São Paulo, pós-graduada em patologia genital inferior e colposcopia, também pela Unifesp, professora de ginecologia do curso de medicina da Unisul. E como prometido, ela está aqui novamente comigo, mas hoje não vai ser para falar sobre menopausa. Nós vamos abordar um assunto que muitas mulheres hoje, né, cada vez mais, elas estão se importando com isso, buscando uma jovialidade, né, da região genital, uma estética melhor. Então, a doutora Gabriela, ela faz a cirurgia íntima e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Bem-vinda, doutora Gabriela, obrigada mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada pelo convite novamente, Rúbia. Fico muito feliz de poder participar desse podcast. Que bom, que bom. Eu que fico feliz e todo mundo que está assistindo, tá? Então, Gabi, olha só. Cada dia mais a gente tem uma procura nos nossos consultórios, inclusive, né, de fisioterapia pélvica, para fazer uma harmonização dessa região genital, da região íntima, com queixas ali de flacidez, tanto intravaginal quanto a flacidez externa, né? Muita pele ali dos lábios maiores, para fazer radiofrequência, para fazer esses tratamentos estéticos, né? Algumas com infelizes, descontentes aí com os seus lábios menores. E então, você faz a cirurgia íntima, né? Você poderia falar mais pra gente como é essa cirurgia íntima, o que você faz, como chama isso? Cirurgia íntima é um nome bem genérico que a gente fala para resumir, né? Mas é a labioplastia menor ou a ninfoplastia, que antigamente era mais conhecido como ninfoplastia. Sim. Que, na verdade, é a redução ou simetrização dos pequenos lábios. Isso, claro, que tem um certo apelo estético, mas não é esse o objetivo principal que a gente vai indicar essa cirurgia, ou que a paciente vai pedir por essa cirurgia. Sim. Geralmente, ela vai chegar pra gente falando, olha, eu sinto muito incômodo na relação sexual, porque os lábios entram junto com o pênis, então isso causa dor, desconforto. Sim. Ou então, quando eu coloco uma calça jeans, eu fico sentindo umas fisgadas, um desconforto. Sentem uma certa vergonha, uma timidez, porque fica um volume maior ali na calça de ginástica ou no biquíni. Então, geralmente é esse o cenário que a paciente vai ter e vai contar pra gente. Inclusive, vergonha do parceiro. Eu já tive pacientes que elas não casadas já há muito tempo, mas elas não acendiam a luz porque se sentiam vergonha dos lábios. Exatamente. Assim, a gente não tem um padrão de estética íntima, vaginal, vulvar para seguir, né? Sim. Tanto que a gente que faz esse tipo de tratamento, a gente está cada vez mais tentando tirar isso da mente das mulheres. De que, vamos padronizar, deixar aquela vulva toda miudinha. Não é esse o objetivo. O objetivo é realmente ser algo funcional e regenerativo. Certo. Né? Então, ela é uma cirurgia que ela tá vindo para trazer conforto e satisfação para essa mulher. O padrão é o conforto delas, exatamente, né? É aquilo que se elas estão sofrendo porque elas têm vergonha, então o padrão é melhorar isso nelas, dar esse conforto emocional também, né? Porque, querendo ou não, eu já tive pacientes que afeta, assim, mais do que eu podia imaginar, certo? Essa parte estética. Claro, algumas com problemas funcionais mesmo, como você falou, na calça jeans, durante a relação sexual. Então, realmente, eu acho que a gente também não pode normatizar tem o padrão X, né? Mas cada uma, a gente conseguindo chegar, então, naquele objetivo dela, que melhore aquilo que ela está sofrendo, é excelente. E isso melhora a autoestima também. Então, ela se sente mais confiante. E só dela ter essa confiança, a relação sexual começa a ser mais satisfatória, ela vai se soltando mais e fica mais agradável, né? Fica tudo melhor, com certeza. Eu já tive experiências, então, com os pacientes que fizeram, né? E
realmente muda muito a percepção delas também em relação a gostar de sexo. Exatamente. Elas já não querem mais, elas já se condicionam a nem querer, a não gostar. Uhum. E aí elas vão, depois dessa cirurgia, descobrindo, pô, eu gosto. Que é legal, que é legal, que pode né? ser legal, exato. E essa cirurgia, ela é feita em centro cirúrgico, é ambulatorial, como é que é? E como que é feita, né? Uhum. Dá para ser feito das duas formas, tá? Mas Sim. assim, cada vez menos a gente está levando o paciente para centro cirúrgico. É toda uma questão, né? Demora, burocracia e custos, né? A mais. Sim. Então, fazer essa cirurgia de forma ambulatorial é o que a gente está cada vez mais preferindo. Sim. Dá para ser feito com anestesia local. Tá? Olha. A gente consegue fazer anestesia local e tem várias técnicas cirúrgicas. A gente pode fazer com o aparelho de radiofrequência, tá? Então seria lá o Wavetronic, por exemplo. Sim. Dá para ser feito com laser e dá para ser feito com a técnica tradicional, com bisturi a frio mesmo, né? Então são várias as possibilidades, mas o mais interessante é a gente levar essa paciente para a cirurgia ambulatorial. E quais dessas técnicas, qual delas a recuperação é mais rápida? Difere isso ou não? Difere. É um pós-operatório dolorido? É complicado? Como é que é? Não é um pós-operatório complicado, tá? A dor, ela é muito particular de paciente para paciente, Sim. mas não tende a ser algo muito desconfortável, né? Então, ali nos primeiros dias, usar um pouquinho mais de gelo, uma roupa mais folgadinha, né? Mas é super bem tolerado, as pacientes saem do consultório e já conseguem andar tranquilamente. Então, assim, não precisa de repouso, uma recuperação super chata. É bem tranquilo. E as técnicas cirúrgicas, a gente já tem essa consciência de que as técnicas que não são com a lâmina são melhores a recuperação. Então, as tecnologias, elas nos trazem uma recuperação melhor. Então, tanto a radiofrequência quanto o laser, eles são mais interessantes. Certo. Mas eu já tive uma paciente que teve uma queixa, assim, ela fez na época ainda ninfoplastia, né, que a gente só ouvia falar em ninfoplastia. Eu não sei se não foi muito bem sucedida, também não vem ao caso qual profissional que executou, qual a especialidade. Incomodava muito ela, em tudo isso que a gente conversou agora, todos esses aspectos. Além, né, da beleza ali, da estética, a funcionalidade, dor, né, na relação, na calcinha. E ela relata que depois dessa cirurgia, ela perdeu praticamente 70% da sensibilidade, uma dificuldade, assim, enorme e um tempo gigantesco, recorde para conseguir chegar num orgasmo. E antes, ela tinha um orgasmo, uma vida sexual muito prazerosa, assim. Então, o que pode acontecer ali? O que acontece? Nesses casos, o maior problema é a gente fazer a amputação total do pequeno lábio. Porque a gente sabe que é uma estrutura muito reativa na excitação, muito importante para a relação sexual. Tem todo um engurgitamento, ele participa mesmo da relação sexual. Tem terminações nervosas. Exato, aí, né? É super sensível. Então, a gente não pode amputar esse pequeno lábio. E tem muita mulher que acha que, eu quero tirar completamente, que isso vai resolver minha vida. Não, você vai perder bastante sensibilidade e vai atrapalhar a tua vida sexual. Sim. Então, a gente não pode amputar. Tem que deixar um pequeno lábio ali de um tamanho, né, tranquilo, que não vai incomodar, mas que vai ter tua funcionalidade sexual. Certo. Então, provavelmente, esse foi o grande problema nesse caso, né? É um problema sério, porque daí a gente não consegue recuperar, né? Porque aí a paciente já procurou uma ajuda em função de traumas, e aí ela sai de lá com um trauma diferente. Exatamente. Exato, é um problema. E doutora Gabriela, tem uma idade, assim, mínima para ser feito? Como é que é isso? Isso a gente tem que pensar em algo razoável, né? A gente não vai fazer uma cirurgia dessa numa menina muito jovem. A nossa preferência é fazer essa cirurgia depois ali que essa menina já teve todo o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Sim. Então, na adolescência, não é o momento ideal para fazer isso. Então, é na mulher adulta ali, de preferência depois dos 16 anos. Sim. Se a gente fosse colocar uma idade de corte, seria depois dos 16 anos. Certo. E não tem idade máxima. Idade máxima não tem. Ok.
E quanto tempo após o procedimento, né, essa cirurgia, essa paciente pode ter relação sexual? A gente pede um intervalo ali de mais ou menos 30 dias para ter toda a cicatrização, né? Para não correr o risco de ter nenhuma deiscência. Então, 30 dias ali de resguardo. Tipo depois do parto, né? Pós-parto, Aliás, o pós-parto ainda é 40? Existe ainda a quarentena? Não, Na minha época era quarentena. Não precisa mais de não? tudo isso. Precisa de a quanto? Dieta, né? A famosa dieta. Eu sou mais ou menos da idade da dieta. Sério? Bom, você também é obstetra, já vamos fazer uma pergunta que está fora do script, mas é uma curiosidade. E hoje, então, qual que é o período de resguardo? Não tem mais um período mínimo. A gente pede, assim, uma certa razoabilidade, né? Sim. Aquele útero vai estar aberto ali ainda por um tempo. Então, a gente pede, use preservativo e esteja confortável. É isso. Ótimo. Bem, prometo que vai ser, acho que, a última pergunta, né? Eu sei que hoje você tem compromisso, mas, assim, eu queria saber de você. E quanto a esses outros procedimentos estéticos aí que estão surgindo, assim, né? Como é que chama? Ginecologia regenerativa. Onde faz uso de ultrassom microfocado, faz uso de bioestimulador de colágeno e... que mais que microagulhamento, ácido hialurônico. O que você me fala sobre isso? Tem várias indicações, né, o uso desse tipo de tratamento. Por exemplo, aquela paciente que percebe que os grandes lábios estão ficando mais murchinhos, né? Dá pra gente fazer um preenchimento com ácido hialurônico, dá pra usar o bioestimulador de colágeno para dar uma firmeza a mais para essa região. E funciona mesmo como se fosse no rosto? Sim, aplicado? É o mesmo objetivo, é igual ao do rosto, é igualzinho. Tu sabe que depende muito, assim, do estágio, né, dessa flacidez, porque eu atendo muitas pacientes com queixas realmente dessa flacidez aí dos lábios maiores, ainda, mas não estão num estágio muito avançado. E a radiofrequência, essa que a gente usa, que é a... Esqueci o nome, peraí. Não ablativa? A não ablativa, aquela que todo mundo conhece, que faz no rosto, que faz no bumbum para flacidez, que a gente consegue ativar ali o fibroblasto, né, para produzir colágeno através de uma alta temperatura, dá resultado ótimo, assim, mas não pode estar num estágio assim muito avançado de flacidez. Então, a gente tem muito resultado positivo quando é início, assim, não precisa fazer uma coisa tão invasiva, né, quanto essas injetáveis, né? Quanto esses injetáveis, né? E a gente tem também o FRAX, né? Que é a radiofrequência microablativa. Então, ela acaba tendo ali pequenas agulhinhas que causam esse estímulo eletromagnético ali. E faz também fazem a produção de colágeno, elastina. Que também é interessante. É menos invasivo. Do que fazer um é parecido com microagulhamento, assim, lógico, não o mesmo... Não é a mesma energia, Entendi, com a mesma energia, mas o procedimento, assim, essa monte de agulhinha é mais ou menos um procedimento parecido com isso, só que, lógico, não é a mesma energia, porque o microagulhamento, ela passa bastante uns aditivos de colágeno ali nos lábios, e daí passa as agulhinhas, né? Ele é mais leve. Mais leve. Se a gente fosse comparar, seria como se fosse um laser ali. A gente faz pequenos disparos pontuais, né? A gente não fica arrastando. E esses resultados, assim, eles são rápidos? Precisa fazer muita sessão? Não são resultados imediatos, Sim. Tá? Então, geralmente, ali demora uns 30 dias para começar a sentir algum efeito e umas 3, 4 sessões são necessárias para ter um resultado legal. Que ótimo. Então, hoje, a gente tem muita tecnologia a nosso favor, né? Acho que isso é muito importante, desde que seja sempre dentro de um limite. Eu acho que bom senso. Nem o mais é menos, nem um limite, assim, a gente tem que pensar que isso pode, quando você faz um procedimento com exagero nessas coisas, como a gente vê isso no rosto, em lábios, né, do rosto mesmo, que acabam passando dos limites, né, isso além de esteticamente não ficar legal, pode também causar, né,
complicações. Exato, exatamente. A gente tem que ter bom senso para tudo na vida. Para tudo na vida, para qualquer coisa, né? Bem, então, doutora Gabriela, obrigada mais uma vez por estar aqui falando de um assunto muito bacana hoje, né? A gente já falou sobre a menopausa, que é o bicho-papão da mulherada aí, mas assim, agora a gente tá aliviando aí, falando um pouquinho sobre essa parte da estética íntima, que dá para ficar bem mais bonitinha, dá para agradar o nosso pensamento, né? A nossa ideia eu gostaria de ter uma vulva, um lábio assim. Então, hoje a gente pode, né? Correr atrás. Bem, o nosso próximo assunto ainda a gente vai definir, né? Porque a gente tem muita coisa bacana para falar sobre a mulher, na verdade, né? Então, é assunto que não acaba. Assunto que não acaba mais. Obrigada mais uma vez. Obrigada Boa pelo noite convite. e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.